Será que a língua que você fala molda a forma como você pensa e a forma como você enxerga o mundo? Será que a língua, em geral, molda alguma coisa? Será que seus pensamentos eles existem só por existirem? Ou quando você aprende um outro idioma, você começa a enxergar as coisas de uma outra forma? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Laboratório de Idiomas. Esse é o tema de hoje. A gente vai ler esse artigo aqui do Substack, onde ele fala justamente isso, e ele cita bastante aqui o Wittgenstein, que é o meu linguista e filósofo favorito, que eu ainda não fiz um vídeo dele, mas eu estou bem ansioso para fazer esse vídeo. Então, vamos dar uma olhada nesse artigo aqui juntos, beleza? Então, deixa eu traduzir aqui para vocês novamente, é mais um dos motivos do porquê que vocês têm que aprender idiomas. O texto, obviamente, está em inglês, mas aqui a gente vai traduzir. E naturalmente eu já dei uma lida no texto em inglês para saber se realmente a tradução está apurada, mas via de regra ela está sim. Então beleza, a linguagem molda o pensamento, da filosofia à neurociência. O texto aqui foi escrito pelo Tim Cyrek, imagino que seja isso, em agosto do ano passado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem por si próprios, beleza? Então aqui tem uma citação de Nietzsche. Assim como nenhuma folha é completamente idêntica à outra, também o conceito de folha é formado pela eliminação arbitrária dessas diferenças individuais. Aqui no caso tirando a definição de tipo uma folha para uma árvore, né? E agora desperta a noção de que existe na natureza, além das folhas, algo que seria a folha. Talvez uma forma original, segundo a qual todas as folhas seriam tecidas, desenhadas, medidas, coloridas, enroladas e pintadas. Beleza. Ludwig Wittgenstein é considerado um pioneiro da filosofia da linguagem e um dos pensadores mais influentes do século XX. Seu trabalho iniciou a virada linguística, uma mudança crucial da filosofia clássica para um foco na própria linguagem. Sua ideia central é que a linguagem é decisiva para a nossa compreensão de mundo. De fato, ela permanece um ponto central da filosofia até hoje. O Wittgenstein, pessoal, ele foi uma pessoa muito curiosa, assim, porque ele criou uma tese. E aí ele achou que ele tinha resolvido todos os problemas da linguagem, da mente humana, da consciência. E aí depois ele voltou uns 30 anos depois para refutar tudo que ele falou. É muito curioso, assim. Ele era um milionário e ele abdicou de toda a sua riqueza e depois ele conquistou tudo de volta também. É uma figura curiosíssima. A gente vai ter um vídeo dedicado só para o Ludwig, então se inscreve aí no canal se você quiser saber mais e aprender idiomas com ciência, beleza? Então vamos lá. Wittgenstein, nenhuma pessoa, filósofo ou não, é capaz de formular um único pensamento significativo além dos limites das palavras e frases. Isto está expresso em sua famosa afirmação, uma das minhas citações favoritas: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Em última análise, argumenta Wittgenstein que não há escapatória dessa gaiola da linguagem. Ela constitui o único caminho para formar conhecimento, perceber o mundo, categorizá-lo e aprender pensamentos. Seria completamente insensato sequer tentar considerar algo fora da linguagem. Como ele mesmo afirmou, esse ato de bater contra as paredes da nossa gaiola é perfeitamente e absolutamente inútil. Nossos pensamentos, portanto, não são livres. Ao pensar em linguagem, os significados não flutuam junto com as expressões linguísticas, porque, como afirma o Wittgenstein, a própria linguagem é o veículo do pensamento, o espelho da realidade. Ela é tanto a ferramenta quanto o recipiente do nosso pensamento. Isso significa que tudo o que ocorre em nossas mentes, cada pensamento, cada insight, se manifesta em palavras e frases e, portanto, é limitado pela linguagem que usamos. Isso aqui já dá para fazer uma ponte para várias outras pesquisas envolvendo expansão de consciência e diversos outros estudos assim, relacionados à consciência e linguagem, mas a gente vai se manter nesse campo aqui da linguagem que a gente expressa, né? Um pequeno parênteses aqui, tem um outro artigo que eu quero ler para vocês, que é sobre pensamentos e emoções que a gente consegue expressar em um idioma, mas não na nossa língua materna. Eu mesmo tenho isso. Vocês já tiveram alguma coisa que vocês conseguiam falar em inglês, mas não conseguiam falar em português? Eu certamente já tive experiências como essa, sentimentos e emoções que eu tinha que eu não conseguia expressar em português de forma nenhuma, mas em inglês eu poderia dar uma lecture sobre. É bem doido. Enfim. Essa ideia, contudo, não era exclusiva do Wittgenstein. Friedrich Nietzsche já havia notado a discrepância entre linguagem e realidade, perguntando: as designações e as coisas coincidem? A linguagem é a expressão adequada de todas as realidades? Sua resposta foi de que não. Nietzsche já havia compreendido a ideia de que apenas criamos imagens dos fatos, mas jamais conseguimos capturar os próprios fatos em construções mentais. Ele argumentou
que ao intervirmos uma designação uniformemente válida e vinculativa para as coisas, no caso aqui ele está falando frases, tá? Em outros termos, a legislação da linguagem também fornece as primeiras leis da verdade. Esse processo é falho desde o início, porque, como afirma Nietzsche, todo conceito surge da equação de coisas desiguais. Ou seja, traduzindo aqui, ele está dizendo que no momento que a gente coloca para fora, que a gente está usando sistemas de linguagem para expressar as coisas, a gente já está limitando o todo, né? Então aqui, eu vou abrir um mega parênteses aqui que a gente não vai entrar, mas existem pesquisas filosóficas e estudos filosóficos falando sobre Deus e a linguagem. O como que no momento que a gente tenta definir Deus, a gente já está limitando a própria experiência da percepção do que é Deus. Mas isso é um outro rolê. Então Nietzsche conclui que a existência de tantas línguas prova que as palavras nunca se preocupam com a verdade ou com a expressão adequada. O que é, então, a verdade? Uma horda móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos. As verdades são ilusões que esquecemos que são ilusões. Nietzsche e seu niilismo. Então a solução de Nietzsche é que não devemos nos deixar guiar pelo intelecto lógico, pela estrutura dos conceitos, mas apenas pela nossa intuição. E essa intuição, em sua essência, nada mais é do que a vontade instintiva de viver ou também a vontade de poder. Devemos admitir isso a nós mesmos, mas eu estou me desviando do assunto. Aqui o autor, né? E aqui outro parênteses que eu vou abrir. Isso também entra um pouco no hermeticismo e também entra um pouco na escola francesa do análise do discurso, né? Onde todo discurso ele é atravessado por uma ideia, por um conceito que ele não é necessariamente seu, que ele já vem de uma cultura, que ele já vem de um sistema político, mas aí também é outros 500, a gente vai se manter aqui. Cara, eu sou fascinado por esses assuntos justamente porque eles vão se abrindo a 1 milhão de coisas, né? O próprio Wittgenstein questionou posteriormente sua postura rígida. Em seus trabalhos posteriores, ele introduziu o conceito de jogos de linguagem, reconhecendo que, no uso cotidiano, a linguagem é empregada de forma muito mais ampla do que simplesmente descrever fatos. O significado das palavras, ele percebeu, é dado pelos conceitos específicos em que são usadas. As conversas cotidianas entre crianças, trabalhadores, teólogos e cientistas. Cada um desses jogos segue suas próprias regras e cada pessoa participa de uma infinidade deles, moldando profundamente sua percepção e modo de vida. Isso significa que, embora a linguagem seja o veículo do pensamento, esse veículo é modulado por um contexto mais amplo. É isso que entra a análise do discurso da escola francesa aqui, tá? Significa que, se quisermos entender a linguagem, precisamos entender como ela é usada em contextos sociais específicos. Embora isso não seja necessariamente importante para esse artigo, eu queria destacar que a posição de Wittgenstein se desenvolveu substancialmente em seus trabalhos posteriores. É muito por conta dessa escola francesa de análise do discurso, né, que é mais recente, só que é um debate que ele se torna mais político e sai um pouco dessa coisa mais da consciência, né, que é a área que eu tenho interesse especificamente. Eu não tenho quase nenhum interesse por política, mas enfim, não dá para negar que a linguagem atravessa esses campos. Então, da filosofia à ciência, a hipótese de Sapir-Whorf, eu sempre esqueço a pronúncia correta disso aqui, mas Sapir-Whorf seria a teoria da mente, de certa forma, né? De que a forma como a gente pensa é moldada pela nossa linguagem, tem a ver com esse papo todo aqui. Agora, partindo das ideias de Wittgenstein, um dos fundamentos que ligam a linguagem à cognição é a hipótese de Sapir-Whorf. Cara, eu estou pronunciando isso aqui errado, tenho certeza, que vergonha. Me desculpem aí, outros meus colegas cientistas das áreas mesmo. Essa hipótese pode ser vista como uma extensão empírica da estrutura teórica de Wittgenstein, pelo menos na minha perspectiva, do autor. Whorf argumentou que nosso uso habitual da linguagem molda a forma como percebemos e interpretamos a realidade. Então, aqui, o nosso uso habitual, né? E aqui entra um pouco neurolinguística também, mas a ideia é justamente isso, né? A forma é como se fossem as nossas lentes, né? Então, a forma como a gente expressa nossas ideias, a forma como o nosso vocabulário, o que a gente tem ao redor da nossa linguagem, percebam que a linguagem aqui não é só verbal, né? Tem a não verbal, tem o que você escuta, tem o que você lê, tudo isso vai moldando os seus pensamentos e isso a gente sabe por um fato que acontece. A hipótese existe em duas versões, uma mais fraca, que é a relatividade linguística, e uma mais forte, que é o determinismo linguístico. A versão mais radical defende que as diferenças entre as línguas levam a diferenças igualmente profundas no pensamento. Isso é verdade também. Tem um outro vídeo que eu quero trazer para vocês, que é sobre o idioma Pirahã, que é aqui lá dos confins do Amazonas, que eles não têm números, eles não têm, por exemplo,
Para eles não existe números, né? Então é só tipo poucos, vários, demais. É um negócio assim. E esse idioma, na verdade, ele coloca em xeque toda a teoria da gramática universal do Chomsky. Isso por diversos motivos. Novamente, se inscrevam aí no canal se vocês querem ver um vídeo sobre esse idioma, Pirahã. Mas vamos lá. A versão mais radical defende que as diferenças entre as línguas levam a diferenças igualmente profundas no pensamento. Nessa perspectiva, se uma língua carece de uma palavra ou forma gramatical específica, seus falantes não conseguem compreender plenamente o conceito correspondente. Gramática, estrutura e vocabulário, portanto, determinam completamente as categorias cognitivas, resultando em visões de mundo que diferem radicalmente entre as línguas. Isso é muito curioso e possivelmente é muito verdade também. Isso se alinha em grande parte com os primeiros trabalhos de Wittgenstein. A versão mais fraca, por outro lado, ele podia ter dito qualquer qual, né? Mas a versão mais radical seria o determinismo, no caso. Mas ele poderia ter ressaltado isso aqui nesse artigo. A versão mais fraca, por outro lado, propõe uma ligação mais sutil. Ela sustenta que a linguagem influencia o pensamento sem, contudo, determiná-lo completamente. Por exemplo, falantes de diferentes línguas podem prestar atenção a diferentes aspectos da realidade, dependendo das estruturas e convenções dos seus idiomas. Em outras palavras, a linguagem pode direcionar a atenção para certas características das experiências, enquanto minimizam outras. Então, aqui, antes da gente continuar, tem uma coisa interessante sobre alemão e japonês, por exemplo, só para citar brevemente. Cara, é muito doido como tem vários parênteses nesse vídeo já. Mas, enfim, esse é o mundo da linguística, pessoal. Esse é o mundo da linguística. Quando eu falo para vocês que a ciência da aprendizagem de idiomas, a linguística, é uma das ciências mais complexas de todas, é por conta disso. Porque a gente lida com vários campos multidisciplinares. Mas, enfim, no alemão, tem até um meme que eu vi outro dia, que, tipo assim, um cara, assim, todo esperando, todo suspeito, assim, tipo, olhando, assim, esperando o alemão terminar a frase para ele saber se o que o cara tá entendendo é verdade. Porque no alemão, o verbo, ele pode vir ou no segundo, mas o verbo determinante, assim, o que vai dar sentido à frase, vem no final da frase. Então, você tem que esperar, literalmente, a frase inteira ser dita para você entender o que ele está dizendo. Então, isso muda a forma como os alemães pensam no geral, né? A forma como eles interpretam o mundo e tudo mais. No japonês, é um idioma muito abstrato. Então, não é à toa que eles têm tanta influência nas artes, nas poesias, no teatro, justamente por conta dos kanjis também, que são símbolos, né? Símbolos que representam ideias e conceitos de uma forma mais ampla do que simplesmente palavras, tá? Então, é interessantíssimo isso. Beleza, chega de teoria. Para levar essa questão do âmbito da especulação filosófica para a investigação empírica, recorremos aos campos da psicologia e da neurociência. Qual a real importância da linguagem? Cara, só deixa eu ver o quão longe eu tô disso aqui, porque eu tô com pouca bateria. Cara, eu tô muito longe. Meu Deus do céu, eu tô muito longe. A gente não vai... Nossa, vai demorar muito. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá, pessoal? Mas é um artigo interessantíssimo, se vocês quiserem ler na íntegra, eu vou deixar o link na descrição, tá? Evidências empíricas da relatividade linguística. Recordar o jovem Wittgenstein sem linguagem, pensamento e compreensão lógica é absolutamente impossível. De fato, pesquisas têm demonstrado que diferentes línguas impõem diferentes estruturas gramaticais e sintáticas, que podem influenciar o que os falantes percebem e como conceituam o mundo. Isso aqui é Slobin, a gente já falou de Slobin em outro vídeo. Aqui, ó, por exemplo, em alemão a palavra para ponte, die Brücke, é gramaticalmente feminina, enquanto em espanhol é masculina, el puente. Tais distinções, ou então, por exemplo, a água, né, também tem isso. Tais distinções podem afetar sutilmente a representação mental de objetos, estendendo-se até mesmo a conceitualizações mais amplas, embora isso não deva ser exagerado. De muitas maneiras, a língua que as pessoas falam é um guia para a língua em que pensam. E aqui ele coloca a citação de Hunter e Agnoli. Eu lembro de ter estudado eles na faculdade. Enfim, vou continuar aqui. É importante ressaltar que essas diferenças podem ser, em grande parte, implícitas. Um exemplo mais robusto vem de Borodotsky, que estudou como falantes de inglês e mandarim conceituam o tempo. Eu já falei sobre isso em um vídeo também. Falantes de inglês tipicamente representam o tempo ao longo de um eixo horizontal, da esquerda para a direita, enquanto falantes de mandarim frequentemente usam um eixo vertical, de cima para baixo. Não é à toa que o alfabeto japonês é de cima para baixo também, tá? Em experimentos, os participantes tiveram um desempenho mais preciso ao raciocinar sobre o tempo e uma orientação espacial consistente com sua língua materna. Isso demonstra que gaiolas de pensamento semânticas podem moldar padrões cognitivos. Notavelmente, quando os falantes aprendem um novo idioma, essas diferenças diminuem, sugerindo que a influência da linguagem sobre o pensamento é flexível e não rígida. Isso significa que a linguagem pode de fato influenciar nossos processos de pensamento, mas ao aprendermos um idioma diferente, podemos alternar esse sistema aparentemente rígido. Essa flexibilidade significa que a forma mais fraca da teoria da relatividade...
relatividade linguística de Worf definitivamente tem mérito. Então aqui ele tem umas imagenzinhas. Aqui no caso uma forma vertical e a forma horizontal de você enxergar as coisas, tá? Durante muito tempo acreditou-se que isso só seria verdade para conceitos diferentes, diretamente dependentes da linguagem. Por exemplo, o tempo é uma construção humana que incorporamos ao nosso pensamento por meio do uso de diferentes palavras. Sem a linguagem, o tempo seria difícil de conceituar. Por muito tempo, pensou-se que a percepção das cores fornecia um contra-exemplo. Acreditava-se que entre as línguas, as categorias de cores são em grande parte universais, refletindo sua relevância evolutiva e perceptiva. Ao contrário de construções abstratas como o tempo, a cor é diretamente observável. Portanto, a variação linguística deveria ter um impacto limitado na percepção. Mas será que isso é verdade? Acontece que não. Estudos mais recentes descobriram que a percepção das cores também depende da nossa língua, especificamente do nosso vocabulário. Algumas línguas têm muitas palavras para cores, enquanto outras têm apenas algumas, como claro e escuro. As línguas também diferem na forma como definem as fronteiras entre as cores. Enquanto o inglês usa a palavra azul para vários tons, o russo exige que falantes distinguem entre o azul claro e azul escuro, que é... não vou tentar ler. Essa prática linguística constante aguça a sua percepção. Estudos mostram que os falantes de russo são consideravelmente mais rápidos em discriminar entre tons de azul claro e escuro. Essa diferença cognitiva também se reflete na atividade cerebral. Ao observar cores que mudam de azul claro para azul escuro, os cérebros dos falantes de russo nativo, reage como se tivesse ocorrido uma mudança categórica, enquanto o cérebro de falantes de inglês não possuem essa fronteira linguística, não registra a mesma surpresa, tá? Então temos aqui a diferença dos dois. Dei uma observada enquanto tomo água. Os limites da gaiola. No entanto, a linguagem não é o único determinante da cognição. A cognição seria o pensamento, tá? Em relação às funções cognitivas superiores, pesquisas mostram que a linguagem nem sempre é o fator limitante do pensamento. Trabalhos recentes argumentam que a linguagem funciona principalmente como uma ferramenta de comunicação. E, embora seja crucial como meio de aprendizagem e memória, não é indispensável para o raciocínio conceitual ou matemático. Sugerem que as redes neurais, que sustentam funções como raciocínio matemático, são distintas das redes da linguagem e que crianças com déficits linguísticos, como afasia, não necessariamente apresentam comprometimentos substanciais em tarefas de pensamentos não linguísticos. Isso aqui é importante entender porque são as áreas envolvidas na linguagem, né? Que antes estava sendo sugerido que impacta... Ou seja, se a gente argumenta que a linguagem afeta a cognição como um todo, então afeta também raciocínio lógico, afeta o pensamento matemático. Mas se aqui, nesse caso, né, como foi descoberto com estudos e ressonância magnética, etc., que não necessariamente está correlacionado, então indica que essas pontes são separadas. A linguagem, portanto, pode ser vista como um arcabouço estrutural, um veículo para organizar, transmitir e reter conhecimento e não como o único determinante da cognição. Então aqui nós temos os modelos. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Não vou conseguir ampliar da forma como eu queria. Ok, nesse modelo da esquerda aqui, temos a área de Wernicke da compreensão e a área de Broca da produção, tá? E aqui já nesse outro lado nós temos a região do lobo parietal e do lobo do córtex do lobo frontal, das funções executivas, de resolução de problemas, de matemática, da razão, entre outros. E aqui no córtex pré-frontal, e aqui também já seria occipital, não lembro, da teoria da mente, tá? Beleza. Isso nos leva a uma conclusão matizada. O pensamento não está irremediavelmente aprisionado pela linguagem. Em vez disso, a linguagem é um guia poderoso, moldando e enriquecendo nossa vida mental. Assim, a forma mais fraca da hipótese de Sapir-Whorf, a relatividade linguística, é provisoriamente corroborada pelas evidências. A linguagem influencia nossos padrões habituais de pensamento. Contudo, a linguagem não é uma prisão absoluta para o pensamento lógico. Ela é um guia... Peraí, eu estou cortando aqui. Estou cortando aqui, sorry. Ela é um guia, uma ferramenta de transferência. A mente bilíngue, agora a parte que a gente gosta. Essa compreensão da linguagem, como guia cognitivo, em vez de uma restrição absoluta, nos leva a um fascinante experimento natural, a mente bilíngue. E sim, vamos nos desviar um pouco do assunto aqui
intencionalmente porque é interessante. A razão pela qual a mente bilíngue é o sujeito ideal reside na extensão direta da premissa filosófica que uma única língua cria um único mundo ou uma gaiola de pensamento através da qual pensamos. Como aprendemos agora, a linguagem guia nossos pensamentos e, consequentemente, também nosso comportamento. Isso levanta imediatamente uma questão crucial para aqueles que falam duas línguas. Dois mundos distintos operam dentro de uma mesma pessoa. Um indivíduo bilíngue possui duas gaiolas separadas ou elas se fundem em uma única estrutura mais complexa. Nesse artigo, definimos bilíngue como qualquer pessoa que usa regularmente uma língua materna e uma segunda língua, independente da idade da aquisição. Essa definição é significativa porque se aplica à maioria da população mundial, visto que há mais pessoas bilíngues do que monolíngues. Tá vendo aí, seus brasileiros? Bora subir essa porcentagem aí, ó. E para isso vocês podem entrar aqui, ó, labpass.com.br, para aprender idiomas com ciência da melhor forma, da forma mais otimizada e mais rápida possível. Beleza? Tornando essa investigação relevante para a experiência linguística humana mais comum. Isso nos deixa com duas questões profundas, que responderei nesse artigo. Estrutura. A L1 e a L2, língua 1 e língua 2, são representadas em áreas neurais distintas, simbolizando dois padrões de pensamentos diferentes, ou operam dentro de uma rede compartilhada e sobreposta. Crianças, sim, elas compartilham a mesma estrutura, mas se você aprende idioma depois de adulto, elas são em redes separadas, como ele vai mostrar daqui a pouco. Função. À medida que uma pessoa bilíngue alterna entre idiomas, ela também altera sua personalidade ou estado emocional como se entrasse em um mundo diferente, como sugere a teoria de Wittgenstein? Eu diria que sim, porque é a minha experiência. Começaremos por abordar a primeira dessas questões, examinando as evidências neurocientíficas sobre como a L1 e a L2 estão organizadas no cérebro. Então, beleza. Neurociência do bilinguismo. A questão neurocientífica é se essas diferenças nas estruturas do pensamento têm uma contrapartida na organização do cérebro. Desculpa. A L1 e a L2 são processadas nos mesmos sistemas neurais ou são representadas em redes distintas. A diferença entre as línguas é puramente linguística ou também está incorporada na arquitetura e na função do cérebro. Essas questões tornam-se particularmente relevantes quando analisamos casos de perda de linguagem. Por exemplo, em certas formas de afasia, que é a incapacidade de você produzir ou compreender a linguagem. Uma língua pode ser perdida enquanto a outra é preservada, isso é muito massa, sugerindo que as duas podem depender de substratos neurais parcialmente distintos. A seguir, exploraremos o que as pesquisas atuais revelam sobre como múltiplas línguas são representadas, acessadas e às vezes seletivamente afetadas no cérebro. Se recorrermos às evidências neurocientíficas, o quadro de como a L1 e a L2 são representadas no cérebro está longe de ser simples, mas muito longe de ser simples. As pesquisas não convergem para um único modelo. Alguns estudos sugerem que ambas as línguas são integradas em sistemas neurais amplamente sobrepostos, enquanto outros relatam áreas corticais distintas para cada língua. Para investigar isso, os pesquisadores costumam usar a ressonância magnética funcional, o fMRI, que mede as alterações na oxigenação do sangue. Como o sangue oxigenado e o desoxigenado têm propriedades magnéticas diferentes, a ressonância magnética consegue rastrear as alterações regionais na atividade neural com razoável precisão espacial. Ao pedir os participantes que realizem tarefas linguísticas em L1 e L2 dentro do aparelho de ressonância magnética, os pesquisadores podem comparar os padrões espaciais de ativação entre dois idiomas. Uma meta-análise de... como que eu falo isso aqui? É polonês. Pousniska. Uma meta-análise dele, de 2020, constatou que representações corticais separadas para L1 e L2 são comuns e não excepcionais. Outros estudos sugerem que L1 e L2 geralmente compartilham uma representação comum. No entanto, ao considerar a literatura mais ampla, emerge um padrão mais matizado. Tipicamente, há uma sobreposição substancial entre as redes de L1 e L2, mas cada idioma tende a recrutar regiões específicas que são preferencialmente ativadas para um dos idiomas. Isso é particularmente evidente para a L2, que frequentemente mobiliza recursos adicionais neurais. Estamos acabando agora, né? Não. Pessoal, vou pausar aqui rapidinho só para eu colocar o carregador do Mac aqui. Pronto, voltamos. Eu estava acelerando um pouquinho porque eu estava com medo da bateria acabar. Eu falei assim, cara, vou só colocar o carregador logo. Mas enfim, vamos lá. Assim, a distinção entre L1 e L2 aparece não apenas em termos linguísticos e cognitivos, mas também na organização física do cérebro. No entanto, a pesquisa não nos dá uma visão clara sobre se L1 e L2 são representadas de forma completamente distinta ou se são encontradas em grande parte em uma rede comum. Por que isso acontece? Para encontrar a resposta, precisamos analisar os fatores que afetam maneiras diferentes a interconexão entre L1 e L2. Então aqui, nessa primeira figura, aparece a diferença no cérebro da aquisição de uma pessoa, de uma criança, que aprende dois idiomas ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, tipo assim, ela cresceu com 2 idiomas, né? E aqui, a outra figura, uma pessoa que aprendeu idiomas depois na vida adulta, mostrando aqui que, de fato, nós temos uma região distinta no cérebro, separada ali e não igual. Isso também explica por que crianças que cresceram em um contexto de 2 idiomas, né, crianças bilíngues, elas conseguem ter uma performance melhor do que adultos também, dentre outros motivos. Então, fatores que modulam o padrão de ativação. A distância linguística refere-se ao grau de semelhança ou diferença entre 2 línguas em termos de estrutura, fonologia e gramática. Línguas intimamente relacionadas, como o mandarim e o cantonês, tendem a compartilhar mais recursos neurais. Isso faz sentido, porque elas recrutam o mesmo som, né? E às vezes vocabulários, etc. Por outro lado, línguas estruturalmente distantes, como o alemão e o mandarim, têm menor probabilidade de compartilhar representações neurais, resultando em padrões corticais mais distintos. Em geral, uma maior distância linguística corresponde a maior separação neural. Isso aqui também explica o porquê que às vezes a gente mistura um idioma ou outro, por exemplo, o italiano e o espanhol. Porque como eles estão recrutando as áreas neurais muito parecidas, acessando o mesmo som, os vocabulários similares, a gente tende a ter essa confusão, tá? E aí o meu trabalho foi literalmente, de uma forma biológica, tentar separar no meu cérebro um idioma do outro, porque, cara, até hoje eu confundo os dois. Mas enfim, andiamo. O segundo fator principal é a idade da aquisição, que nem eu mencionei para vocês, o período crítico. A aquisição precoce, por exemplo, aprender uma L2 antes dos 5 anos de idade, está associada a uma maior colocalização da L1 e da L2 em áreas relacionadas à linguagem, como a área de Broca. A gente já falou sobre a área de Broca e Wernicke em outros vídeos, tá? Nesses casos, as 2 línguas parecem estar integradas a uma única rede interconectada. Por outro lado, a aquisição tardia geralmente leva a representações neurais mais distintas, com a L1 e a L2 ativando regiões mais divergentes. Uma descoberta marcante demonstrada pela primeira vez em 1997, o ano em que eu nasci. Essas diferenças neurais têm implicações cognitivas claras. Bilíngues precoces, ou seja, que aprenderam quando criança, frequentemente alternam entre os 2 idiomas com fluidez, utilizando ambos para pensamento e expressão sem um esforço consciente, porque eles não estão... Eles estão usando a mesma área, né? Então, assim, é como se fosse um único esforço. Pessoas que aprendem mais tarde podem experimentar maior separação entre os 2 idiomas em uso e potencialmente um custo de energia cognitiva maior ao alternar entre eles, porque é como se eles tivessem que fazer um outro movimento, sabe? Então imagina o seguinte, isso na prática é o equivalente que para uma criança bilíngue transitar entre o português e o inglês, ela só, vamos usar esse exemplo, tá? Imaginem aí, ela só anda para frente, ela só corre. Enquanto uma pessoa que aprende depois de adulto, ela tem que correr e pular, correr e pular, correr e pular. Ela tem que fazer um movimento extra, porque ela tem que transitar de uma área para outra ali, tá? E essa área aqui, a gente está falando de descarga elétrica no cérebro, tá? Então é como se a gente tivesse que separar a descarga elétrica, só que como a gente separou a descarga elétrica, a gente dividiu sua potência. Então a gente tem que aumentar essa carga elétrica, a energia cognitiva, o custo cognitivo, para poder ter a mesma performance nas duas. O terceiro fator-chave é a proficiência linguística. Uma maior proficiência está associada a uma maior sobreposição neural entre a L1 e a L2. Esse Sebastian também é um pesquisador bem interessante. Por outro lado, uma menor proficiência tende a estar ligada a representações neurais mais distintas. Essa relação é capturada pelo que tem sido chamado de hipótese da convergência. Quanto mais proficiente uma pessoa se torna em uma segunda língua, mais a representação neural da L2 converge com a da L1. Porque aqui ele acaba sobrepondo, né? É como se elas estivessem se juntando e, de certa forma, simulando a mesma aquisição de bilíngues precoces. Vamos usar esse mesmo termo que está aqui. Resumindo as evidências. A aquisição precoce, a alta proficiência e a pequena distância linguística estão associadas a redes neurais mais integradas para a L1 e a L2, que é o que a gente acabou de falar. A aquisição tardia, aprender idiomas depois de adulto, a baixa proficiência, não falar o idioma bem, e a grande distância linguística, idiomas muito diferentes, tendem a produzir padrões de ativação mais distintos e topograficamente separados. No cérebro mesmo são regiões diferentes. Essas descobertas sugerem que o grau de sobreposição entre as redes da L1 e L2 não é fixo, mas moldado
mas moldado por fatores de desenvolvimento e experiência. Se as duas línguas estiverem altamente integradas, como no bilinguismo precoce e proficiente, elas podem funcionar no pensamento como uma única rede interconectada. Nesses casos, a alternância entre as duas línguas durante o pensamento pode envolver um custo cognitivo mínimo, e as estruturas conceituais associadas a cada língua podem se mesclar mais do que poderíamos esperar. That's the reason why sometimes when I'm talking in English, like, I forget words in Portuguese and the reverse is also true. Então, às vezes, quando eu estou falando em português ou em inglês, às vezes me foge uma palavra e vem a outra, né? Às vezes eu só lembro da palavra em português ou algo do gênero, vem por conta disso. Então, assim, foi um flex, né, que eu fiz agora, de mudar de um idioma para outro, like switching to one language to another, só para ter um exemplo prático aqui para vocês, tá? E também porque eu queria dar um flexinho. Mas vamos lá. Nesses casos, nesses casos, a alternância entre línguas durante o pensamento pode envolver um custo cognitivo mínimo, e as estruturas conceituais associadas a cada língua podem se mesclar mais do que poderíamos esperar. Essa perspectiva adiciona nuances à visão de línguas como estruturas distintas para o pensamento, embora a estrutura linguística possa impor limites à expressão. A alta integração em um nível neural pode suavizar esses limites, permitindo que os conceitos e significados fluam mais livremente entre as línguas. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui importante, eu sei que o vídeo já está longo, mas é isso aí, esse é o estilo do vídeo, o vídeo é para ser longo, esse formato aqui. Me digam nos comentários se vocês gostam desse tipo de formato e se inscrevam aqui no Laboratório de Idiomas para mais vídeos como esse. Então é por isso que eu coloco tanta ênfase quando vocês forem aprender um idioma, de vocês terem muita exposição ao idioma, o input, porque quanto mais você faz isso, biologicamente, você está juntando os dois assim. E ao invés de você pensar que isso vai fazer com que você confunda mais, é o contrário. Isso vai permitir com que você pense mais naquele idioma, porque você está reduzindo o custo energético para você falar aquele idioma. Olha que massa. Então vamos lá. O que os pacientes com afasia nos dizem? Outra forma de abordar a questão da representação neural é através de casos clínicos de afasia, distúrbios de linguagem que podem resultar em lesões cerebrais. De lesões cerebrais. A afasia tem múltiplas causas, mas a mais comum é o acidente vascular cerebral, o AVC, e ele pode ocorrer tanto em indivíduos monolíngues quanto bilíngues, obviamente. A afasia se manifesta de diferentes formas. Na afasia de Broca, a produção da fala é prejudicada, enquanto na compreensão a compreensão permanece relativamente intacta. Na afasia de Wernicke, observa-se o padrão oposto. Os pacientes conseguem produzir uma fala com sonoridade fluente, mas o conteúdo é incoerente, frequentemente composto por frases gramaticalmente corretas, porém sem sentido. Isso é surpreendente porque, para um ouvinte desatento, a pessoa pode parecer falar normalmente até que a falta de coerência se torna evidente. Aqui, só para vocês entenderem, rapidinho. O Broca, ele descobriu essa afasia quando um paciente ele conseguia entender tudo, mas ele não conseguia falar nada. Aí ele fez uma autópsia post-mortem, né? Depois de morto, ele descobriu essa área, que hoje é conhecida como área de Broca, estava prejudicada. E a no Wernicke foi o contrário. É uma área que hoje é conhecida como Wernicke, enquanto a Broca estava perfeitamente bem. Para nossos propósitos, os casos mais relevantes são aqueles que envolvem falantes bilíngues. Nesses casos, a afasia pode afetar apenas um idioma, ou ambos. Isso é muito massa. Muito massa. Então, se você sofreu um acidente, é bom que você seja bilíngue, porque aí você vai continuar conseguindo falar. Olha que massa. Uma piada meio dark, né? Mas beleza. Curiosamente, se você quiser evitar isso, retardar a demência e Alzheimer, você também pode aprender idiomas com ciência aqui. Ó. Eu falei sobre isso em um outro vídeo, sobre como aprender idiomas pode retardar doenças como Alzheimer, Parkinson, demência. Então, faça isso aqui aprendendo idiomas com a gente no Laboratório de Idiomas. Curiosamente, alguns pacientes perdem a L1, mas retêm a L2. Outros perdem a L2, mas preservam a L1. Em alguns casos, ambas são afetadas. Essa variabilidade sugere que a organização neural de múltiplos idiomas não é fixa em um único padrão, como já foi mencionado. Um fenômeno particularmente intrigante é a transferência interlinguística, a melhora em um idioma após a terapia ou a reaprendizagem em outro. Por exemplo, Marangolo relataram um paciente que havia perdido tanto o italiano quanto o flamengo, mas após reaprender italiano também apresentou melhora no flamengo. Flamengo aqui eu nem sei de onde que é esse idioma. Talvez seja um dialeto, né? Esses casos desafiam a ideia de redes linguísticas completamente separadas e autossuficientes. Uma revisão sistemática dos efeitos do tratamento mostrou que a terapia em um idioma pode levar a melhorias no idioma não tratado.
Essas evidências demonstram que, no mesmo indivíduo, as fronteiras entre os idiomas podem ser permeáveis, permitindo que a recuperação em um deles apoie a recuperação no outro. Ao mesmo tempo, elas ressaltam a complexidade da organização neural bilíngue. Não há uma resposta simples para a questão de se a L1 e L2 são totalmente integradas ou totalmente distintas. As evidências clínicas apontam para o sistema dinâmico interativo, era o que eu ia falar agora, sensível tanto à história do desenvolvimento quanto aos padrões de uso. Porque, tipo assim, independente se elas são juntas ou separadas, a gente vai usar os dois meio que ao mesmo tempo de qualquer forma. Porque, pensa assim, pessoal, o cérebro, ele está usando tudo ao mesmo tempo. Então é tudo muito rápido. Então, ainda que seja separado, na prática ele vai ser meio que ao mesmo tempo, porque é muito rápido, é questão de milissegundos. Então, assim, claro que tem a sua importância prática, saber se é de fato separado ou junto, mas é isso aí. Na prática, assim, eles vão ser mais ou menos juntos. E aí, no caso, por isso que seria dinâmico e interativo, né? Porque depende da situação, depende do contexto, depende da necessidade, do objetivo, do histórico do paciente e tudo mais. Mudando de mundo, emoção e personalidade. Agora vamos analisar o nível comportamental. Embora as evidências neurais sejam intrigantes, o comportamento oferece outra perspectiva para examinar a relação entre a L1 e a L2. Podemos observar respostas emocionais distintas, dependendo do idioma utilizado, e em alguns casos até mesmo diferenças na personalidade percebida. Isso acontece comigo, cara. Em italiano eu me sinto mais barulhento. Enquanto alemão eu me sinto mais intelectual. Francês eu me sinto meio mais bobo. Espanhol eu me sinto mais... Como que eu posso falar isso sem dar vergonha alheia? Espanhol tem um toque de flirtzinho assim no espanhol, sabe? É mais romântico, sabe? Enfim. Em inglês eu me sinto... É quase como se inglês fosse minha personalidade de verdade, mas beleza. De uma perspectiva linguística, isso faz sentido. Construímos imagens de fatos e as ferramentas com as quais pintamos essas imagens importam. Cada idioma funciona como um conjunto de diferentes pincéis e cores. Se a linguagem molda a maneira como construímos a nossa realidade, então o uso de diferentes idiomas pode influenciar não apenas como pensamos sobre o mundo, mas também como nos sentimos e reagimos a eles. As palavras diferem em sua valência, conotação e ressonância emocional entre os idiomas. É o que eu mencionei para vocês no início do vídeo. Que às vezes tem coisas que eu consigo me expressar de emoção em inglês, mas não em outros idiomas e não em português. E tais diferenças podem alterar sutilmente o comportamento, a autoexpressão e até mesmo a autoimagem de um falante. Tem um poliglota, o Luca Lampariello, que ele fala que não é... que eu nunca esqueci quando ele falou isso. Não é que a personalidade muda, mas é como se a gente fosse um prisma, a nossa personalidade fosse um prisma, e cada idioma é como se a gente tivesse acesso a um outro lado desse prisma. Então não é que a gente seja diferente, mas é um outro lado que a gente só foi possível de conhecer através daquele idioma. E na verdade esse foi um dos motivos, essa é uma das coisas que me motiva a aprender idiomas, na verdade. É mais conhecer mais, é mais um processo de autoconhecimento do que o uso prático. Por isso que eu nem piro tanto sobre a fala em si, mas compreender o idioma. Isso levanta uma questão instigante para a pesquisa. Podem ser observadas diferenças sistemáticas nos padrões emocionais e comportamentos entre L1 e L2? E, em caso afirmativo, como elas poderiam ser explicadas? Eu diria, se eu tivesse um chute aqui, eu diria que em alguns casos, dependendo do idioma, a gente consegue acessar camadas, aí pegando emprestado o termo do Luca Lampariello aqui, a camadas da nossa percepção de emoções que só é possível através daquele idioma. Então imagina que a sua emoção é um espectro, né? E de fato ela é um espectro. Dependendo do idioma, a gente consegue acessar... Peraí, deixa eu mudar de câmera aqui que vai ser mais fácil. Imagina aqui a sua emoção é um espectro, né? Então, digamos que aqui é felicidade e aqui é tristeza e aqui várias outras emoções no meio. Às vezes, claro que a gente consegue ter essa distância na nossa língua materna. Mas às vezes você aprender um outro idioma, talvez você aprenda uma tristeza que está aqui, uma felicidade que está aqui, sabe? Aí deixa de ser horizontal e começa a ser vertical. Mas aí é uma viagem para outro vídeo. O processamento da linguagem está intimamente ligado ao sistema neurais envolvido na regulação emocional. As principais estruturas incluem a amígdala, o córtex pré-frontal, o hipocampo, a ínsula e o córtex cingulado anterior. Embora essas não sejam as únicas regiões envolvidas, elas são fundamentais para nossos propósitos aqui. Espera aí, deixa eu beber água que eu já estou falando um monte.
Bom que dá tempo de vocês processarem tudo isso, né? Que tem bastante coisa nesse vídeo aqui. Amígdala. Crucial para a resposta de medo, conectando a entrada sensorial com valência emocional e apoiando o condicionamento emocional. Instinto de luta ou fuga é o clássico exemplo da amígdala. Córtex pré-frontal governa o controle cognitivo, integrando informações e apoiando estratégias de reavaliação. Também tomada de decisões, controle inibitório, memória de trabalho, entre outros. Hipocampo conecta informações sensoriais presentes às memórias armazenadas, incluindo aquelas emocionalmente relevantes. A ínsula media a consciência interoceptiva, por exemplo, a percepção de alterações na frequência cardíaca induzidas pelo medo, está implícita no processo empático e relacionado ao eu. Córtex cingulado anterior, envolvido tanto na percepção da dor quanto na resolução de conflitos emocionais cognitivos. A linguagem envolve muito desses mesmos sistemas, especialmente o córtex pré-frontal, que é essencial tanto para o controle cognitivo na aprendizagem de línguas, por exemplo, adquirir um inglês ou alemão, quanto para contextualizar e regular as emoções. É o que a gente falou também naquele vídeo que eu falei de aprender idiomas, reduzir a chance de você desenvolver uma doença neurodegenerativa, como Parkinson, Alzheimer, demência, porque a gente trabalha justamente essa região do córtex pré-frontal. Mas também é importante para formar memórias e processar emoções. Na infância, o desenvolvimento da competência linguística facilita estratégias mais deliberadas de consciência e regulação emocional. Desde cedo, as crianças começam a verbalizar suas emoções, o que promove maior clareza e processamento emocional. Em termos de desenvolvimento, a amígdala amadurece mais cedo que o córtex pré-frontal, o que tem implicações para a regulação emocional e o uso da linguagem. Nossa, agora me fez... Não vou nem entrar nesse tópico. Uma conectividade mais forte entre a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal ao longo do tempo favorece uma integração mais eficaz da emoção e da linguagem. O mecanismo central é a codificação afetiva precoce de estímulos linguísticos no sistema límbico. Na primeira língua, a aquisição ocorre durante períodos de intenso desenvolvimento emocional e cognitivo, levando a uma profunda integração com memórias e reações emocionais precoces. Consequentemente, a L1 costuma ser mais carregada emocionalmente do que línguas aprendidas posteriormente, pois está inserida nas redes neurais de forma durante as primeiras experiências de vida. Então, o que ele está argumentando aqui é que conforme a gente vive e vai adquirindo experiências e criando o repertório da vida, né, formando engramas emocionais, né, registros emocionais de memória e emoção. A língua que a gente foi exposto a essas circunstâncias e experiências vai armazenando no cérebro também, criando essa memória mais forte, né? No meu caso, quando eu era adolescente, eu consumia praticamente só inglês o dia inteiro, eu praticamente não escutava inglês, porque eu não falava com ninguém na escola. E aí isso foi... E aí como eu ficava vendo filme, série, jogando jogo o dia inteiro, vendo anime, essas coisas, essas emoções elas foram... Porque o período da adolescência ele tem esse período de descoberta de emoções, né? Ele foi se associando mais ao idioma que eu fui exposto, que no caso é o inglês. Isso a gente acabou de ler. Pavlenko descobriu que indivíduos bilíngues exibem respostas fisiológicas mais intensas a palavras com carga emocional em sua primeira língua, em comparação à sua segunda língua. Isso sugere que palavras emocionais na segunda língua não provocam o mesmo grau de excitação, apontando para uma incorporação emocional mais profunda da L1. Devido a essa associação precoce, no caso precoce é no início da vida e experiências quando você é mais jovem, basicamente. A L1 está mais intimamente ligada à memória autobiográfica, à sua percepção do seu eu, né, quem você é, à experiência afetiva e aos sistemas neurais que sustentam a emoção. Em contraste, uma segunda língua aprendida mais tarde na vida é frequentemente processada de uma forma que envolve maior controle cognitivo. Isso recruta o córtex pré-frontal em maior medida, levando ao monitoramento mais deliberado da fala e uma menor conexão direta com a memória emocional. Consequentemente, a segunda língua muitas vezes parece mais emocionalmente distante e produz menos ativação da amígdala. É por isso que, por exemplo, às vezes, quando a pessoa está brava, né, ela esquece, ela não consegue mais falar em inglês, por exemplo. Ela não consegue, digamos que ela sabe falar russo. Aí ela foi na Rússia e aí um cara tentou fazer alguma coisa com ela, dela esqueceu o russo e só fala em português, né? É por conta desse motivo. Esse distanciamento emocional pode tornar a segunda língua um meio preferido ao discutir experiências traumáticas ou altamente emocionais, que é o que eu acabei de falar, pois protege o falante do peso afetivo total do tema. A influência da linguagem vai além da emoção, chegando à expressão da personalidade. Diferentes línguas possuem diferentes recursos lexicais, estruturas sintáticas e normas culturais
arraigadas, que podem alterar sutilmente a maneira como um falante pensa, formula ideias e se apresenta. Isso se reflete no fenômeno da alternância de enquadramento cultural, em que bilíngues adaptam seu comportamento e expressão de personalidade de acordo com o contexto linguístico. Quando bilíngues realizam avaliações de personalidade em ambos os idiomas, mudanças surpreendentes podem ocorrer. Em um estudo, bilíngues de espanhol e inglês obtiveram pontuações mais altas em extroversão, amabilidade e conscienciosidade quando testados em inglês do que quando testados em espanhol, no caso o espanhol que é a segunda língua, apesar de serem o mesmo indivíduo. Isso sugere que a língua pode atuar como uma lente cognitivo-cultural, influenciando a forma como o indivíduo se autodescreve e se comporta. Por exemplo, um falante bilíngue pode se apresentar como mais estruturado e organizado ao usar o alemão, que é o exemplo que eu dei para vocês, de ter que esperar a frase até o final, enquanto se mostra mais aberto e extrovertido ao falar inglês, refletindo não uma mudança da personalidade central, mas uma alteração no repertório expressivo disponível em cada contexto linguístico-cultural, que seria a ideia do prisma ali, né? Que a gente falou mais cedo também. Conclusão, enfim, quase 50 minutos de vídeo. Que tudo isso nos revela? A linguagem é, de fato, um guia poderoso para a nossa percepção da realidade e pode até moldar nosso comportamento. No entanto, ela não é uma prisão absoluta. O pensamento matemático e lógico pode ser independente da linguagem, o que nos levanta a intrigante questão: como concebemos conceitos lógicos sem depender da linguagem? A mente bilíngue oferece um exemplo particularmente convincente de múltiplas línguas coexistindo em um único indivíduo. Aqui, observamos que a alternância entre idiomas pode influenciar não apenas o pensamento, mas também aspectos da expressão emocional e da personalidade. Bilíngues que aprenderam idiomas na infância, em particular, podem possuir sistemas linguísticos mais integrados, moldando potencialmente a forma como percebem e interpretam o mundo. Essa integração pode levar a uma experiência interior mais rica e a uma compreensão mais matizada da realidade. O matizada que ele quer dizer aqui é mais ampla, né? Basicamente. Isso também destaca, mais uma vez, os profundos benefícios cognitivos e experienciais da aprendizagem de idiomas. lepes.com.br. A conclusão é clara: Wittgenstein estava certo ao enfatizar o papel fundamental da linguagem no pensamento lógico e na filosofia. A pesquisa psicológica corrobora essa visão, mas também demonstra que, por vezes, podemos pensar além da linguagem. A linguagem não é um determinante absoluto do pensamento, mas exerce uma influência profunda e abrangente. Referências e sugestões de leituras. Aqui tenho do estudo do Safi-Whorf e as referências que ele usou. Eu vou passar de uma forma breve, mas vocês podem conferir todas as referências no próprio texto dele no Substack, beleza? Afinal, a gente usou o trabalho dele aqui como referência, então nada mais justo do que vocês irem lá deixarem um comentário. Inclusive, se vocês usam o Substack, vão lá fazer um comentário falando que vocês vieram através do vídeo aqui do Laboratório de Idiomas, beleza? Então, é esse o vídeo, pessoal. Muitas coisas interessantes, né, sobre a forma como a gente pensa, e conclusão disso tudo com as minhas palavras aqui, o que vocês podem tirar desse vídeo, porque é bastante informação. Mas, basicamente, sim, que nem o Wittgenstein falou, totalmente a forma como a gente interpreta o mundo. A frase dele é a seguinte: os limites da minha linguagem são representados... Não, os limites do meu mundo são representados pelos limites da minha linguagem. Então, assim, existem diversos benefícios para você aprender idiomas, não só do ponto de vista neurobiológico, onde você pode literalmente retardar as chances e diminuir as chances de você desenvolver doenças como Alzheimer, demência, Parkinson, entre outras doenças neurodegenerativas, como você também aumenta a função aqui, aumenta a massa cinzenta, the gray matter, no córtex pré-frontal, ou seja, você literalmente fica mais inteligente, no sentido de a sua capacidade de memória, tomada de decisão, todas as suas funções, foco, atenção, as suas funções executivas, elas são melhoradas quando você aprende novos idiomas. Aprender idiomas é realmente uma ginástica mental. E além disso, do ponto de vista filosófico, você aprende, é uma verdadeira descoberta, uma jornada de autoconhecimento. Você descobre camadas novas de você mesmo. Você descobre coisas que jamais seria possível de você descobrir apenas por conta do idioma. Então, para concluir, quero novamente convidar vocês a aprenderem idiomas comigo. Só para vocês entenderem o que nós temos lá dentro do Laboratório de Idiomas, do LabPass. O LabPass é o seu acesso ao Laboratório de Idiomas. Então, nós temos treinamentos, nós temos mentorias, nós temos aulas de inglês toda semana com um americano, 4 vezes por semana. Vocês têm mentorias comigo, diretamente comigo, onde eu vou montar o plano de estudos de você,
qual que é a forma mais eficaz, mais rápida e mais eficiente para você aprender idiomas. E também vocês podem tirar essas dúvidas comigo toda semana ao vivo. Então vocês podem falar diretamente comigo ali dentro do LabPass. Nós também temos o desafio de 21 dias de inglês, de francês, de alemão e também os próximos desafios que a gente for fazer de japonês e russo. A gente também adiciona lá dentro. A gente tem um banco de dados de exercícios para você aplicar. Então, a gente tem tudo que curso tradicional tem, só que muito mais, porque a gente trata tudo com ciência de verdade, tá? Muitos poliglotas aí da internet falam assim, a forma como o cérebro aprende, eles não são neurocientistas, nem têm formação em neurociências e falam um monte de abobrinha por aí, tá? Então, aqui, ó, se vocês quiserem aprender idiomas com ciência de verdade, labpass.com.br, beleza? Mas é isso, pessoal, se inscrevam no canal, me digam o que vocês acharam desse vídeo e eu vejo vocês numa próxima, beleza? Até mais!